Segurança em Foco. Bom, gente, Segurança em Foco hoje falando sobre a retirada de fios e cabos inúteis que estão nos postes ainda da cidade de Vitória. Aliás, o Brasil inteiro tem aquele emaranhado de fios enrolados em postes, o que também acaba polui, né, visualmente o cenário de uma cidade, mas também pode ser perigoso, né? Então, a gente vai conversar agora sobre um trabalho que Vitória vem fazendo da retirada desses fios e cabos inutilizados e também a troca de fiação de cobre nos postes de Vitória. Quem vai conversar conosco é o Alex Mariano, secretário municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana. Secretário, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos ouvem pela CBN. Frentes trabalhando na cidade para troca de fios e também para retirada de fios que já estão inutilizados, né? São duas situações distintas, né? Uma são cabos que nós estamos trocando nos semáforos, que tem muita incidência de furto. Então nós estamos colocando um cabo de nova tecnologia e aí dificulta, na verdade, o furto e não tem valor econômico. Aí depois eu explico como que é esse cabo. Em relação aos cabos que estão ancorados nos postes da EDP, nós tomamos uma iniciativa desde o ano passado, começamos pelo centro de Vitória, na Costa Pereira e dentro de algumas ruas do centro de Vitória, de retirada de cabos inutilizados. O que são cabos inutilizados? São a Oi, que lançou vários cabos de fibra e aí acabou não mais utilizando, e cabos irregulares, clandestinos, que eles lançam sem ter projeto junto à EDP e pedido de alvará junto à prefeitura. Então nós fizemos uma ação ano passado, programamos agora uma ação esse ano, começamos ali pela Praia do Canto. Para você ter uma ideia, ali da Rio Branco com a Reta da Penha, em 4 horas de operação, tiramos 1 tonelada e 200 quilogramas de cabo. Nossa! Tá? Então, assim, a expectativa vai superar em muitas toneladas aí nas ações, porque nós vamos fazer essa ação por toda a cidade, por todas as regiões. Foi quanto tempo durou a ação no centro de Vitória? Nós fizemos em 2 dias. Um dia nós fizemos num mês, no primeiro semestre do ano passado, e o outro dia no segundo semestre do ano seguinte. As pessoas podem perguntar, mas por que não fez direto? Porque existe uma complexidade. A Prefeitura de Vitória não tem competência sobre essa ação. Essa competência, na verdade, ela é de uma ação da EDP, porque os postes são da EDP, os projetos têm que ser aprovados na EDP, porque cada poste ele tem uma capacidade que é chamada INDAM, que é a capacidade de esforço. Então ela tem que analisar se o volume de cabo que está passando não está prejudicando tecnicamente a capacidade de esforço do poste, porque ele pode colapsar, enfim. E essas empresas, elas acabam aprovando o projeto numa região e amplia de forma, não todas, lógico, mas amplia de forma ilegal os cabos além do que foi aprovado. E outras lançam sem nem pedir projeto. Então a Prefeitura de Vitória fez uma ação chamando a EDP, chamando as empresas de telecomunicação. Como que é o modus operandi da ação? Nós colocamos todo mundo na mesa, fazemos uma ação, a EDP notifica todas as operadoras que no dia X terá uma operação de varredura daquela região. Então, as empresas operadoras vão ter que identificar os seus cabos, né? E com a identificação dos cabos, elas já têm que demonstrar que já teve projeto aprovado junto à EDP. Né? O que não tiver nessa condição, sem identificação de cabo, o cabo já está caído, a gente vai tirando e vai limpando tudo. Como que a prefeitura ela entrou nessa situação? Ela entrou para articular, porque as pessoas já não aguentam mais. Como você falou, não é só em Vitória, é em todo o Brasil. Isso tem que vir, inclusive, de uma normativa nacional, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que coordena as concessionárias de energia elétrica, onde que tem os postes, e a Agência Nacional de Telecomunicações. Porque como você tem muitas operadoras e acaba tendo alguma
dilação de prazo e um benefício para quem lança o cabo para poder se legalizar, eles acabam lançando o cabo e não se legalizam. Entendo. Então a gente tem que ter uma mudança de legislatura que tem que ser a nível federal. Mas o município de Vitória, assim, para a gente ser bem direto, decidiu organizar essa ação para a gente mitigar esses impactos visuais, inclusive de segurança pública. O serviço agora está na Praia do Canto. Quais as vias que a população pode passar e perceber esse trabalho? Quanto tempo vocês pretendem durar com o trabalho, com o serviço lá na Praia do Canto e depois vão passar para onde? Bom, esse é um planejamento que nós estamos fazendo ponto a ponto, né? Então, assim, nós fizemos na região do centro de Vitória, estamos na região da Praia do Canto e vamos evoluir para outras regiões. Jardim da Penha, Jardim Camburi, região da Grande Maruípe, Grande Taboazeiro, Serafindeirense, pegar os principais corredores. Temos uma dificuldade muito grande, isso a gente, nessa operação, nós vamos ter que voltar, é que nós colocamos os cones, aí quando a gente foi entrar na rua, tinha carro estacionado, pessoas que não respeitaram, inclusive, o coneamento. Então nós estamos desenvolvendo agora placas para colocar nos lugares aonde que nós vamos fazer ação durante aquele dia, né, pedindo a colaboração das pessoas, que quando tiverem as placas, tiverem os cones, não estacionar o carro de baixo, porque quando eles lançam o cabo, muitas das vezes não tem dificuldade quando o cabo está embaixo, o carro está embaixo, mas na hora de você fazer a retirada, o cabo ele é cortado de um lado ou de outro, então ele acaba caindo, e pode cair no carro e arranhar o carro. Então, no dia a dia a gente tem essa dificuldade. Entendo. Então essa operação é uma operação que está sendo feita com as empresas de telecomunicações, com a EDP e com a Prefeitura de Vitória. Por que a Prefeitura de Vitória? Os cabos eles têm que ter o descarte correto. Então nós trabalhamos com a equipe da Central de Serviço, junto com a Guarda Municipal, para fazer essa ação. Quer dizer, tem um planejamento, tem a retirada, tem a destinação final. E tem muitos postos na cidade de Vitória, né, para poder fazer esse trabalho. Tem um prazo, vai ser um serviço contínuo daqui para frente, secretário? Isso, a meta é essa, de 15 em 15 dias a gente está em operação. Nós sabemos que a quantidade de postos irregular, da forma que está, deveria ser diário, mas nós não temos condições de fazer isso. Então nós vamos fazer uma operação nos finais de semana para não atrapalhar o trânsito, né? Quando nós pudermos fazer durante a semana em locais que a gente sabe que não vai ter impacto para o trânsito, nós vamos fazer. Agora também nós vamos fazer uma seguinte ação. Nós vamos fazer um preventivo. Qualquer empresa que estiver lançando o cabo, a Guarda Municipal ou os fiscais da Prefeitura de Vitória, da Secretaria de Trânsito ou da SEDEC, vão parar na hora a empresa está fazendo o lançamento e vão pedir o alvará da Prefeitura e o projeto da EDP. Ótimo. Se eles não tiverem o projeto da EDP, o alvará da Prefeitura, nós vamos mandar eles retirarem. E se tiverem reincidência, aí, inclusive, eles param às vezes, e aí, de forma indevida, colocando o cone em uma faixa da via sem a permissão prévia da Prefeitura, que também é um erro. Eles têm que pedir a previsão, por isso que tem o alvará, para fazer, por exemplo, vai entrar numa Dante Michelini, precisa de fazer um lançamento de cabo no horário de pico 8 da manhã. Difícil, né? É difícil. Eu mesmo já me deparei de um engarrafamento na Dante. Quando eu cheguei na Praia do Canto, eu vi que uma faixa da Praia do Canto ela estava obstruída porque tinha caminhão lançando o cabo. Na hora eu liguei para a Guarda Municipal, vieram, multaram o carro que estava lá parado, e mandamos fazer a notificação junto à empresa e junto à EDP. Nós estamos com a ideia também, desculpe, só porque são muitas informações e aí vai vindo à mente, nós estamos ideia também de pegar as empresas que estão devidamente cadastradas junto à EDP e colocar essas empresas de forma das pessoas saberem quais são as empresas que estão seguindo os procedimentos corretos. Empresa A, B, C, D e E. Não que as demais empresas seria, na verdade, induzir a contratação das empresas A, B, C ou D, mas as pessoas contribuírem, que na hora de contratar, verem que essas empresas que estão, como se fosse um selo, a ideia é essa. Entendi. Um selo de amigo da cidade, dessas empresas que estão entrando com o projeto, notificando a prefeitura que faz o caminho correto, porque elas acabam também pagando preço para aquelas que fazem de forma indevida. Certo. Agora, secretário, o senhor fez 2 dias de serviço, foram 2 dias de serviço no centro, na Praia do Canto começou no domingo, dia 8, ainda está acontecendo mais dias numa região do que em outra? Como é que é essa agenda? Ou depende?
Não, a ação é num dia, nós fizemos num domingo, então nós estamos planejando para voltar na Praia do Canto para terminar, porque nós tivemos dificuldade na questão de estacionamento, então Entendi. a gente termina ali na Aleixo Neto, né? Mas assim, é como você falou, são muitos lugares, então a gente está verificando ali no cruzamento que nós fizemos, era um cruzamento ali da Reta da Penha com a Rio Branco, e o volume de cabos estava muito grande, então só naquele cruzamento foi 1 tonelada de 200 quilogramas, mas nós vamos atender toda a cidade, né? Vamos entrar na Serafim Derenze, Avenida Maruípe. Sempre de 15 em 15 dias, um domingo, que é o dia de menor movimento, a prefeitura vai atuar nessa ação, é isso? Isso, começa às 8 da manhã e termina às 17 horas. Perfeito. Secretário, a gente está caminhando para o Repórter CBN, mas eu queria que o senhor falasse a respeito da troca da fiação de cobre também, porque a fiação ela acaba sendo alvo de roubo, né, de furto por parte de algumas pessoas, né? E para vários fins, né? É sempre para vender, mas o motivo do dinheiro é variado, né? Para onde eles vão usar esse dinheiro é variado, mas é que é sempre alvo de criminosos, de bandidos, essa retirada, esse furto do cabo. Vocês estão trocando o cabo de cobre por um bimetal, não é isso? Exatamente para evitar furto. Bom, nós estamos fazendo duas ações. Uma ação é que nós estamos fazendo o subterrâneo de vários cruzamentos semaforizados. Nós fizemos isso na Leitão da Silva e alguns cruzamentos ali na Praia do Canto. Ele é um pouco mais complexo, porque você tem que analisar se tem passagem de gás, passagem de parte de rede de pluvial, de drenagem, de esgoto. Então, você tem que fazer de forma bem planejada. E a outra ação que nós estamos fazendo é mudando o cabo que faz a alimentação dos semáforos. Quando o delinquente vai lá e puxa o cabo, não só o furto do cabo em si, que a gente tem que recompor, mas tem que muitas vezes refazer a caixa de controle, o controlador, porque ele acaba desconectando e de uma forma brusca e acaba rompendo alguns componentes eletrônicos, que é um computador dentro do sistema. Então a gente tem que refazer. Então o tempo que você tem para recuperar é maior. Esse cabo bimetálico, o núcleo dele, ele é de aço e 20% dele no entorno é de cobre. Então quando ele retira esse cabo para queimar, ele não consegue separar o aço do cobre. E aí ele não tem valor de mercado. Então ele tem uma diferença, inclusive. O outro é bem flexível, porque é um cabo que são vários fios, se torna um cabo. O outro é um fio único, né? E aí ele mesmo já percebeu. Nós fizemos uma experiência dessa em dezembro do ano passado, num cruzamento que tinha maior índice de furto. Colocamos o cabo, ele foi furtado, esse cabo novo. Colocamos novamente, ele não foi furtado, porque provavelmente ele pegou, roubou esse cabo, levou até aonde o atravessador, lá onde o ferro velho, enfim, e verificou que não tinha valor econômico. Então, nós vamos fazer essa ação no semáforo de Vitória. Mas não, como nós vamos fazer? Com o princípio de economicidade, com olhar no recurso público, nós não vamos fazer uma ação de trocar todos os cabos da cidade, R$1.200.000. Nós vamos fazer de acordo com a demanda. Tem um furto de cabo num cruzamento, vamos lá e substitui para o novo modelo. Porque aí a gente vai fazendo de acordo com o que vai acontecendo nos eventos. Aonde não tem o evento, continua o cabo convencional. Perfeito. Secretário, obrigada por conversar conosco aqui, com os nossos ouvintes, explicando essas ações. A gente espera, né, uma cidade com menos furtos de cabo e com uma paisagem mais limpa, mais bonita. Há uma pergunta aqui de ouvinte, secretário. Entre esses cabos retirados, tem cabo de fiação de telefone fixo? Tem os antigos ainda, né, de umas fiações muito antigas ainda, daquelas convencionais, mas são poucas, né? A grande maioria são cabos de fibra ótica, que não tem o valor de mercado também, né? Porque não se vende esse cabo nos ferro velhos. Deixa eu só frisar uma situação que eu acho que é importante. Quando nós assumimos o município, nós tínhamos incidência de 8 a 12 cruzamentos semaforizados de furtos por dia. Então, nós tínhamos o trânsito no pico da manhã, porque geralmente é na madrugada, pico da manhã, a gente ficava numa situação muito desconfortável. Diminuiu muito esse volume, mas muito, consideravelmente. Acredito que chega até 90%, com as ações da Guarda Municipal e com as câmeras que nós colocamos. Mas a ideia é assim, que não tenha esse tipo de furto, porque qualquer ação num cruzamento da cidade acaba prejudicando todo o trânsito e todo o cidadão de Vitória. É isso aí. Obrigada, viu, secretário? Um abraço para o senhor e para a equipe.
Ok, obrigado e mais uma vez a participação aqui na CBN, eu agradeço. Até a próxima.